Porque maçonaria não é um termo registrado. Então você não pode, o Grande Oriente do Brasil não pode virar e falar assim, eu sou dono dessa palavra maçonaria. Então qualquer pessoa pode fundar uma loja maçônica, entre aspas. E esse era um problema, porque quem está do lado de fora não sabe, né? Por que a maçonaria era secreta? Maçonaria quer dizer pedreiro. Uhum. Lá atrás, quando a maçonaria nem chamava maçonaria ainda, quando você estava no Antigo Egito, era a galera que fazia o quê? Eram os caras que sabiam ler e escrever. Então, imagina um povo que todo mundo é analfabeto. E aí você tem uma galerinha de sacerdotes que sabe ler e escrever. Então os caras compilam histórias, eles compilam as estruturas e tal. E não tinha faculdade, então tudo aquilo fazia parte do sacerdócio. Então você sabia medicina, filosofia, matemática, engenharia. Então você sabia construir barco, você sabia construir catapulta, você sabia fazer um castelo. Então você percebe que, para eu colocar vocês, vamos supor que eu sou um cara lá da sociedade secreta, dos construtores. Para eu aceitar vocês, eu tinha que ter certeza absoluta que vocês não eram espiões. Porque imagina, eu ensinava vocês a construir um barco e aí de repente você sumia e aí daqui uns meses o outro país, né, o outro estado ali, aparecia com barcos navegando. Ou castelo. Ou castelo, ou né? passagens secretas, Exatamente. ou catapulta. Saber como invadir um castelo. Como é que forja o metal de uma espada. Isso é tudo altamente secreto e perigoso. Nota que eu estou usando a palavra maçom, mas não existia esse nome na época, né? Eles chamavam de guilda de construtores. Guilda, né? guilda. Esse conhecimento ele vai sair do Egito para duas grandes vertentes. Então a gente tem uma é a história do Moisés, que era o filho do faraó e tal, e ele pega todo esse conhecimento filosófico e dá origem à cabala judaica. Todo mundo conhece essa história, né? Moisés abre o caminho, traz toda essa parada, que é meio religioso e filosófico. Então é um jeito de você chegar a Deus, né? Então você tem lá, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e aí você, através ali da beleza, da sabedoria, da bondade e tal, você chega perto de Deus. E outro grupo que bebeu muito ali das pirâmides foram os gregos, né? A galera não sabe muito, mas vocês sabiam que tem pirâmide na Grécia? Não. É que eles desmontaram as pirâmides para fazer estrada. E eles foram para lá. Só que a gente conhece isso como escola pitagórica, do Pitágoras, que tem a matemática, toda essa parada. E outra, por que também era importante? Eles aprendiam a fazer duas coisas também, ponte e aqueduto. O aqueduto trazia água, permitia que a cidade se desenvolvesse. Em ponte, ultra estratégico na guerra. Por isso que era secreto, você precisava guardar esse conhecimento. Hoje não tem mais essa necessidade, a gente fala que a maçonaria hoje é discreta. Mas naquela época era um segredo. Então eles eram soldados, militares mesmo. E filósofos e matemáticos. E aí todo tipo de gente ia para a maçonaria. Só que não tinha esse nome que a gente dá hoje, né? Que você é médico, você mantém... Todos eram filósofos, sábios, né? E aí isso vai passando, né? Então dos gregos isso vai para os romanos, e aí vira o Collegio Fabrorum, que era o colégio dos fabricantes, que eles entram junto com a Legião Romana. E aí eles se espalham pela Europa inteira, então aí eles vão pegando as outras mitologias, vão fazendo posto comercial, fazendo toda essa parte. E esse núcleo vai existindo. Então ele vai seguindo como guardiões, depois eles vão virar os templários, aí tem toda essa parada. E os judeus, eles ficam na dele. Até que, por volta, depois tem as cruzadas, aí você tem os muçulmanos, os templários perdem ali, Jacques de Molay vai ser capturado, tem o fim dos templários. Falam, cadê o segredo, o tesouro templário, toda essa parada. E eles se misturaram em várias ordens. Então, a Ordem de Cristo de Portugal, os teutônicos, hospitaleiros, tudo. E esses maçons estavam junto com os templários. Por quê? Porque eles construíam os castelos dos templários, eles construíam as armas, eles faziam toda essa parada. E aí o que aconteceu é que os templários começaram a se esconder entre os maçons. Porque o maçom naquela época era a única profissão que podia viajar livremente pela Europa. Por quê? Porque se construir um castelo, aí acabou, você não tinha mais o que fazer, né? Você ia precisar de emprego, você ia ter o rei do outro reino que você ia viajar para lá para construir outro castelo. Então isso permitia, por exemplo, que um cara que era queimadão de sol, barbudo e tal, fugisse para a Escócia, que é frio. E ninguém ia perguntar o que aquele cara queimado lá das cruzadas tá fazendo, porque ele ia falar, eu sou um construtor. E aí isso permanece ali, essa é uma área meio obscura. E esse conhecimento fica escondido nesses grupos, então, como se fossem células secretas, ainda secreto, porque a Inquisição estava indo atrás.
E outra, a Inquisição tinha uma parada que falava assim, o guru é maçom. Se você denunciar ele e a gente matar o guru, você fica com 25% da fortuna dele. Então era super interessante você achar os maçons e entregar eles. Então você tinha regras rígidas, que falavam assim, se você denunciar, trair o segredo da ordem, você vai morrer. Então tinha várias iniciações, aquela coisa que faz o folclore da maçonaria, né? E eles foram seguindo a vida. E a paralelo com a magia é que a cabala judaica, que vai seguindo em paralelo com isso tudo, também chega uma hora que a Inquisição quer matar esses caras. E fala assim, vocês são judeus, vocês têm que se converter para o cristianismo. E aí eles se convertem entre aspas, né? E aí nesse momento começa a surgir a cabala cristã. Nesse momento também começa a surgir o tarô. E aí todas essas ordens secretas, elas estavam juntas e ficaram por anos lá. Em 1717, eles começaram a se juntar em taverna para trocar ideia, Eles decidiram fundar a Grande Loja Unida da Inglaterra, que aí sim a gente pode falar de maçonaria. E aí não é mais operacional, porque aí eles já tinham fundado o Colégio de Ciências, o Royal Society, que tinha o Isaac Newton, tem todos aqueles arquitetos, o Rain, tem arcebispos, tem gente de todos os tipos ali. E geralmente gente fugida da religião. Então o cara que falava que a Terra girava em torno do Sol, a igreja queria mandar queimar, os caras fugiam para a maçonaria. Então eles abrigaram tudo isso. E aí nesse momento a maçonaria passa a ser especulativa, não mais operativa. Significa que para você ser maçom você não precisava mais ser pedreiro, você podia ser filósofo, escritor, arquiteto, e aí se torna um clube de homens para debater filosofia. E aí sim a gente pode falar de maçonaria, 1717. E aí isso influenciou a Revolução Francesa, depois a libertação dos Estados Unidos, dos escravos, a separação, a independência do Brasil, tudo isso foi influenciado pela maçonaria, pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Você pode acreditar num Deus cristão, você pode acreditar em Alá, você pode acreditar num universo consciente, você pode acreditar que tem ETs e eles têm uma raça evolutiva que cria alguma coisa. Desde que você não ache que o mundo é só matéria, morreu, acabou, você está apto a entrar na maçonaria. Ele exige que você acredite numa força superior.